Bom, então vamos começar, né, gente? Olha só. Quando a gente fala de fala, esse é um assunto muito polêmico e é um assunto que às vezes traz muita inquietude, traz muita ansiedade para os pais, né? Porque o que acontece? Às vezes o menino ele é não verbal ou ainda está em processo de aquisição da fala e a mãe não sabe o que está acontecendo na escola porque o menino não fala. A mãe não sabe o que ele está sentindo porque o menino não fala. Então, às vezes, a família ela tem um desgaste muito grande e uma ansiedade muito grande por conta dessa questão da fala, não é mesmo? Então, o que acontece? Eu trouxe para vocês aqui um esboço de tudo que eu aprendi e ainda estou aprendendo, porque a gente não para de estudar, né? E de algumas questões que eu ponho sempre em prática e que tem me ajudado muito que dá certo na minha prática, viu? Muitas crianças eu consegui desempenho com essas crianças. Lá em casa eu tô conseguindo desempenho com essas crianças por conta dessa prática. E essa prática, gente, é uma prática que ela tem por respaldo, ela tem por referência tudo que eu já estudei até hoje, viu? Eu acredito que vocês vão gostar aí, né, desse bate-papo, tá? Bom, eu trouxe aqui para vocês, para as mães, o desenho de um iceberg. Observem aí, ó. Não sei se está dando para vocês verem direitinho, ó. O iceberg, eu quero fazer essa representação através do iceberg. A fala em si, o falar, é como se fosse a pontinha desse iceberg, ó. Tá vendo? Olha o tanto de coisa que tem aqui embaixo, olha. Tem muita coisa embaixo desse iceberg. Eu quero mostrar para vocês que assim é a fala. A gente não consegue trabalhar a fala ou ter o retorno da fala só ensinando a fala. Não existe isso. Nós temos, dentro da literatura que a gente tem estudado e aprendido, através da análise do comportamento também, os pré-requisitos que a criança ou que a pessoa... Quando eu falo criança, gente, depende muito. Às vezes tem adolescente, tem jovem, né? Eu trabalho com adolescente, eu trabalho com jovem, que tem problema na comunicação verbal, que não tem um comportamento verbal. E às vezes... o mesmo tratamento, o mesmo repertório que eu preciso desenvolver naquele adolescente, naquele jovem, é o mesmo que às vezes eu estou tentando desenvolver na criança, tá bom? Então é só para deixar claro, às vezes a gente fala muito criança, criança, mas nem sempre é só a criança. O adolescente, o jovem que tem essas dificuldades, eles também podem ser alvo desse tratamento, tá? Eu vou tentar falar de uma forma bem resumida, bem prática mesmo para vocês. Olha só, então vocês viram aqui o iceberg, né? Toda essa parte aqui de baixo são os pré-requisitos que nós precisamos fazer com que essa criança, com que esse jovem, com que esse adolescente, ele tenha no seu repertório. Priscila, que pré-requisitos são esses? Então eu vou falar para vocês aqui. São 3, na verdade eu reduzir, né, o que eu preciso falar para vocês em 3 pré-requisitos fundamentais. Sem esses pré-requisitos, nós não conseguimos ir para frente no tratamento, tá, gente? O primeiro pré-requisito é o contato visual. Às vezes, eu sento com o adolescente, eu sento com o jovem, com a criança, e ele não tem contato visual. O contato visual dele é pobre. O contato visual dele não é um contato de comunicação. Então, como que você vai conseguir comunicar comigo se não olhar para mim? Esse pré-requisito é fundamental. É muito importante que a criança olhe. Então, o ensino do contato visual, o ensino do uso do olhar para o interlocutor é o básico. É uma das primeiras habilidades que a gente faz, né, que a gente ensina para a criança, para o adolescente, para o jovem, até para o adulto, para conseguir ter esse contato. Então, ó, tá cá embaixo no iceberg, ó, contato visual, tá certo? Então, na sua casa, como que você pode estimular o contato visual?
Você, em todo tempo, busca a direção do olhar do seu filho para você. Você chama pelo nome, ou, por exemplo, ele gosta muito de um determinado objeto. Por exemplo, ó, ele gosta muito de um lápis laranja. Eu tô aqui no consultório aí, tô aproveitando o material daqui. Ele gosta muito de um lápis laranja. Quando você estiver brincando com ele, traga sempre esse objeto para o seu olhar, para o seu campo visual. E aí ele vai poder olhar para o objeto e olhar para você. E quando ele olhar para você, o que você faz? Reforça esse comportamento de olhar e entrega o objeto que ele gosta para ele. Entenderam? Então, esse comportamento de olhar, toda vez que ele emitir esse comportamento, você reforça, você faz um showzinho. Isso, meu filho, parabéns! Você dá o objeto que ele quer. É muito importante que ele tenha como pré-requisito o contato visual. Ficou claro aí? Segundo pré-requisito que tá aqui, ó, na pontinha aqui embaixo do iceberg, é a capacidade, a habilidade de seguir instruções e entender o que é falado, em compreender o que é falado. O que acontece? Às vezes a gente percebe que as crianças elas não têm uma boa compreensão do que se fala, por isso que não se tem uma resposta. Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa, por exemplo, que tem deficiente auditivo, né? Ou tem dificuldade no processamento auditivo. Tem lá uma coisa dentro desse cérebro que faz com que ele tenha essa dificuldade e automaticamente o que acontece? Ele pode não ter problema nenhum no aparelho fonoarticulatório, mas ele tem dificuldade em falar. Não é assim que acontece? Então, é muito importante que a gente perceba até onde essa pessoa, esse aprendente, ele está entendendo os comandos. Então, por isso que é muito importante trabalhar com emissão de comando. Pega, senta, segura e fazer com que essa criança, adolescente, jovem, adulto, entenda o que a gente está querendo dizer. Porque se ele começar a compreender os comandos e compreender as ordens, entender o que você está falando, né, ter essa compreensão, essa responsividade, né, de compreender o que você está falando e te responder depois, em movimento. Aí eu já vou entrar na parte 3, tá, gente? Eu vou entrar aqui na questão da imitação. Mas voltando à questão da compreensão, é muito importante que a criança ela emita que está entendendo a sua ordem. É muito importante que a criança ela corresponda à sua ordem. Quando você falar, comandos muito simples, gente. Senta, pega, não precisa ser comandos muito elaborados não, mas é o básico mesmo, tá? Quando ela estiver entendendo o que você está falando, ela já está mais ou menos preparada aí. E é muito importante eu ressaltar isso, porque às vezes você vai pensar assim, Priscila, mas quando que meu filho vai entender o que eu estou falando? Porque um diálogo entre adultos, isso que eu estou fazendo aqui com vocês, realmente, ele não é nesse ponto que eu quero chegar, tá? Não é naquele ponto onde ele entende comandos complexos, comandos onde tem muitas sentenças na mesma frase, a mesma oração. Não é isso, são sentenças simples, comandos objetivos e diretos, ok? Então tá bom. E o terceiro ponto desse iceberg aqui de baixo, ó, a gente já tá subindo, hein, gente? Ó, subi um pouquinho, agora eu tô no terceiro ponto, ó. É a imitação. Quando eu vou treinar o comportamento verbal de uma criança, eu preciso que ela imite. Quando você ensina o outro a falar, por exemplo, você está aprendendo inglês. Você faz o quê? Na hora que o seu professor ele vai te falar como faz a pronúncia daquela palavra, o que você faz? Você olha, você entende e você o quê? Imita. Imita de uma forma verbal, né? Até conseguir fazer a pronúncia correta daquela palavra. Não é assim que funciona? Então, com os nossos meninos também é assim. Então, ele precisa ter a habilidade de imitação, de tanto verbal quanto motora.
A gente começa trabalhando a imitação motora, né? Como que eu vou trabalhar a imitação motora, Priscila? Vamos lá. Você pode, em atividades no dia a dia, gente, no brincar. Principalmente se as crianças forem muito pequenas, né? Aproveitar o ambiente que a criança está e já ir brincando com ela de uma forma prazerosa, de uma forma lúdica, né? Onde ela não vai sentir que ela está sendo o tempo todo ali monitorada e treinada, tá bom? Tem que ser de uma forma muito mais prazerosa, eu acredito muito nisso, né? Eles dão mais retorno quando eles estão bem engajados nas atividades, tá bom? Então, o que acontece? A questão da imitação motora, você pode brincar, por exemplo, de bater palma. Fui morar numa casinha, e você tentar fazer com a criança te imite. Às vezes a criança ela não vai imitar em primeiro momento. Então você pode pegar o corpo da criança e mostrar como você está esperando que ela te responda. Então você faz o gesto, por exemplo, bater palmas. Numa brincadeira, numa música, enfim. Você quer que a criança te imite a bater palmas. Então você brinca com ela, engaja ela numa atividade brincando e bate palma. Se ela não fizer na mesma hora, você pega a mãozinha dela e faz. E aí vai alternando. Você pode também pular, por exemplo, se a criança for pequenininha fica mais fácil. Você pula, aí você até pode emitir o comando. Pula, pula como eu, pula. E aí, em seguida, se ela não pular, você pega o corpo dela e pula por ela. Então, isso se chama você dar um suporte, né? Você dá um suporte físico para a criança. Nesse primeiro momento, talvez ela vá precisar desse suporte. Então, a imitação motora, ela é até um pré-requisito para a imitação verbal. Porque se ela já começa a entender que existe essa imitação, né? Aí os neurônios espelhos dela lá começam a ser ativados, né? Porque tem toda uma história, uma teoria, tá, gente, por trás disso. Então, eu tô resumindo aqui para vocês a prática, mas a gente estuda muito para entender teoria. Quem tiver interesse lá, pode pesquisar depois sobre neurônios espelhos, que é sobre isso que eu tô falando, quando os estudos falam sobre essa questão da imitação, tá bom? Então, o que acontece? Se você fizer com a criança e ela entender que ela tem que te imitar, aos poucos você vai trabalhando a imitação, e isso já vai ser natural no repertório da criança. Ela vai começar a imitar naturalmente, sem você precisar de dar o suporte físico. Quando ela chegar nesse ponto, aí você começa para a imitação verbal, tá? Então, quando a criança chegar nesse ponto de imitar motoramente, de forma motora, né, com o corpo, ela já vai chegar na imitação verbal, que é isso que a gente quer, tá bom? Então, olha, contato visual, aqui embaixo, seguir instruções, entender as instruções, comando simples, e aí a gente chega aqui, ó, na imitação motora. Aí, quando você consegue todo esse conjunto de habilidades nessa pessoa que você está trabalhando com ela, o que acontece? Aí sim ela vai estar pronta para você trabalhar a fala, para trabalhar a linguagem verbal, o comportamento verbal, tá bom? Então, tá ficando claro, gente? Qualquer coisa, depois eu vou respondendo, tá bom? Sem isso que eu falei, sem esses repertórios, é impossível. É muito difícil fazer com que a criança ela consiga desenvolver uma fala bacana, porque ela vai queimar etapas, se não for assim. E de repente, lá na frente, a gente colhe fruto de uma estimulação que não foi, né, adequada, tá? Então, gente, quando eu comecei a aprender, eu comecei a entender, eu me senti muito frustrada como mãe. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, Deus, mas eu vou trabalhar isso tudo com o meu menino, e aí às vezes o menino não te responde, às vezes o aprendente não te responde, e como você gostaria, e aí você fica doido para ver a fala, a pontinha do iceberg.
Mas, gente, nenhum prédio é construído sem alicerce, não é verdade? Então, esse é o alicerce da fala, tá? Não adianta a gente bater cabeça, não adianta a gente ficar com ansiedade, não adianta. Tem casos que o aprendente ele fica anos trabalhando os pré-requisitos, mas também quando tá bem alicerçada, a fala vem no minuto, tá? Então é muito importante entender esse alicerce, tá bom, gente? Então agora vamos para esse iceberg, né? Vamos para a fala. Tô super nervosa, gente. Ai, meu Deus. Bom, eu coloquei aqui alguns pontos que depois que você tem toda essa preparação, todos esses conceitos bem estruturados, a gente já pode passar para os próximos pontos, tá bom? O primeiro ponto é a questão da emissão de sons. Eu já trabalhei com crianças que não emitiam nenhum som, nenhum mesmo, nem mu, nada, nem um balbucio, que não fosse o choro ou o riso. E o primeiro ponto é esse, é você estimular essa emissão de sons. Qualquer sonzinho é muito importante. Então, Priscila, como que eu vou estimular essa emissão de som? É o seguinte, você vai perceber o que a criança gosta muito. E aí, quando, por exemplo, com uma criança, eu trabalhava muito com cosquinha, porque ele gostava muito de cosquinha. Ele gostava muito de ser tocado, de abraço, muito mais do que qualquer outro reforçador para ele. Essa atitude era um reforçador muito grande, essa brincadeira de cosquinha e tal. Então, na cosquinha, eu introduzia o trabalho com som. Então, por exemplo, eu brincava assim, eu cantava a minha abelhinha, aí eu fazia e eu esperava ele produzir qualquer som. E eu ficava neutra. Enquanto ele não produzisse o som, eu não dava o brincar de cosquinha, de rolar no tatame para ele, com ele. Em alguns momentos ele produzia. Ele fazia qualquer som que ele produzisse já era motivo de alegria para mim e de fazer a cosquinha, de brincar com ele. Esse ensino a gente tem que vir pro naturalístico, né? O naturalístico é aquele ensino onde a criança está à vontade, no ambiente que ela quer, e você aproveita esse estar à vontade e o brincar da criança que ela gosta para introduzir aquilo que você quer como objetivo da sessão, tá bom? Então, o que acontece? Você em casa pode fazer isso. Se no seu caso, o seu filho ele não emite nenhum som, se ele não verbalizar nada, se ele não produzir nenhum som, começar a incentivar a produção dos sons. Porque ele vai começar a perceber que toda vez que ele produz um ri, qualquer sonzinho, uma coisa muito legal vai acontecer, entende? Então, tire algum tempo aí para você trabalhar com essa criança só na emissão de sons. Qualquer som que ele produzir, ele vai ter um reforço muito grande. E em cima desse reforço é que você vai gradativamente aumentando os objetivos e os níveis. Então, beleza, ó. Priscila, minha criança, o meu jovem, meu adolescente, meu adulto já está produzindo som. Olha que beleza. Então, a gente vai para o outro passo. Então, ó, daqui de cima, o primeiro passo é produzir som. Depois, gente, eu posso fazer isso em textinho e deixar para vocês também, tá? Essa minha colinha aqui, ó, eu fiz uma colinha e eu posso deixar para vocês também, para vocês terem algum tipo de material para se nortearem aí, tá? Então, vamos lá. Depois dele conseguir emitir som, você vai perceber. E outra coisa, a importância de emitir som, gente, é porque às vezes a criança ela não emite som e a gente acha que é por causa do autismo ou da praxia que é severa e tal, mas às vezes não é. Às vezes tem algum problema no aparelho fonoarticulatório mesmo, tá? Então, se você faz esse treino de emissão de som e você não tem resultado nenhum, mesmo seguindo esses passos, é muito importante que você leve num profissional, né? Para poder fazer um check-up aí e ver o que está acontecendo, né? Normalmente as crianças elas vão, fazem o Bera, né? Fazem esses exames com otorrino para saber se ouvem, né?
mas nem sempre essa parte da fala é tão vislumbrada, né? Então é importante a gente olhar isso também, ver como que tá esse aparelho fonoarticulatório. Não é minha área, viu, gente? Mas assim, eu tô falando aqui como quem estudou bastante e como mãe também, né? Que eu tenho experiências para passar para vocês. Aí, gente, o segundo ponto é ecoar. Aí muita gente vem falando assim, ah, Priscila, mas você vai enfatizar a ecolalia? Esse é um ponto que é muito polêmico, porque às vezes a criança ela emite som e ela é ecolálica. O que é ecolalia? É repetição. A criança ela não comunica verbalmente, mas ela repete sempre o que ela ouve, tanto de forma tardia ou quanto naquele mesmo momento daquilo que ela ouviu. A ecolalia é diferente do ecoar. A ecolalia é meramente repetição, sem objetivo nenhum, tá? Pode ser por uma autorregulação dessa pessoa, pode ser uma questão também de regulação mesmo, de organização, né? Então, assim, tem uma função, tem um objetivo aí, a ecolalia dessa criança. Porém, quando você fala de ecoar, você está dando uma função para o comportamento verbal. Então, o que seria isso, Priscila? Por exemplo, na prática, como eu vou trabalhar o ecoar, o comportamento de ecoar com a criança? Você pode, depois que ela começa já a produzir os sonzinhos, você pode trabalhar com ela no sentido das onomatopeias, que é no brincar, de uma forma lúdica, prazerosa, como sempre eu vou falar isso pra vocês, né? Porque com amor, né, gente, é que a gente ensina. Ah, Priscila, mas o meu filho é adolescente, ele é jovem. Vamos trabalhar dentro da realidade dele. O que ele gosta, né? Pega o que ele gosta e traz pra isso aqui que eu tô te ensinando. Ensina ele a ecoar, tá bom? Como que eu vou ecoar? Eu vou repetir onomatopeias. Por exemplo, a criança gosta de brincar com carrinho. Ela já tem todos os pré-requisitos. Eu vou ensiná-la, então, a repetir o som que o carrinho produz. Então, ó, olha, o carrinho, ele faz vrum, vrum. E vou trabalhando esse som, né? São as onomatopeias. A questão do, olha, vai cair. Tibum, entende? Esses sons, caiu no chão, tibum, bibi, como o cachorro faz, au, au, e por aí vai, né? São os sons que são produzidos. Então, você começa a estimular a sua criança, o seu aprendente a fazer esses sons. E aí, Priscila, mas é uma ecolalia, porque ele está repetindo. Sim, mas ele está repetindo dentro do seu objetivo, porque você quer fazer com que ele fale. Não é uma ecolalia que você sem objetivo e sem função, tá? Dentro do passo a passo, gente, dá muito certo. Então, às vezes, tem algumas pessoas que confundem essas coisas, mas são coisas totalmente distintas, tá? O ecoar, na análise do comportamento, tem essa parte do ensino e que é muito importante, o ecoar, tá? Que é diferente da ecolalia, assim. Mas, enfim. Então, deu para entender? Esse segundo passinho é ecoar, trabalhar onomatopeia, trabalhar barulhinhos dentro de um contexto. Ah, Priscila, eu estou usando muito computador com meu filho. Então, beleza. Como que faz o computador? Toque, 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 toque. Vamos ver se ele imita. Entendeu? Vamos ver se ele imita esse barulhinho. Vamos ver se ele faz esse barulhinho. E isso, gente, essa parte é muito legal porque eles gostam muito e chamam muita atenção deles. Quando você faz os barulhinhos com a boca, ele para e presta atenção em você. E aí, aos poucos, ele tenta fazer. É muito legal essa parte. É uma parte, assim, é uma das partes que eu mais gosto de trabalhar. Bom, beleza, né? Vamos para o próximo passo, que é utilizar os mandos. Olha só, peraí.
Eu vou explicar para você o que é mando. Mando é um comportamento verbal imperativo, de ordem. Por exemplo, eu quero água. Quando a criança aponta e mostra para você o que ela quer, é um comportamento de mando. É como se fosse realmente um mando. Eu estou mandando, eu estou exigindo que você faça isso. É muito bacana você trabalhar em seguida o comportamento de mando. Por quê? Porque isso é nato da criança. Quando ela chora, ela já está mandando, ela quer alguma coisa. Sempre ela vai te pedir alguma coisa. Então, é importante que você mostre para a criança que esse comportamento é muito importante para que para que você tenha o retorno da fala nesse sentido. Bom, como que eu vou falar isso para vocês? Ó, a criança quer tomar um suco. Então, ela vai te pegar ou ela vai te empurrar, ela vai pegar na sua mão e vai pedir suco e vai te mostrar o que ela quer. E aí, o que você vai fazer? Você vai trazer uma palavra para isso. Uma palavra de mando, por exemplo. Dá. Entendeu? Você vai ensinar ele a pedir. Dá. Dá. Ou quero. Eu quero. Ou dá. Qualquer emissão de palavra parecida com isso, você dá o que ele quer. Entendeu? Não só de te empurrar, não só de puxar a sua mão e apontar e mostrar o que ele quer, não. Toda vez que essa criança quiser alguma coisa, mostre que ela precisa falar. Mostre que ela precisa pedir verbalmente. Aí é muito interessante você começar a trabalhar isso com a criança nas brincadeiras e no dia a dia. Porque, por exemplo, se ela não está com esse comportamento ainda instalado, aí ela quer uma comida. Você vai ficar forçando ela a falar que quer comida para você poder dar? Você não vai fazer isso. E se você não fizer isso, o que vai acontecer? Ela não vai te pedir mais, porque você está dando sem ela pedir, entendeu? Então, toda vez que você vier instalando esse comportamento de mando, fazem atividades que não são atividades que vão de encontro com o organismo da criança, né? Que ela possa esperar, que ela possa tentar pedir, mas também que se você não der, ela não vai importar de viver sem. Por exemplo, a questão da comida e a questão de brinquedo, né? Eu tenho um exemplo muito bacana disso, gente. Eu não sei se ele tá aí, eu acho que o Vandinho não tá aí, não. Eu vou falar de vocês, Vandinho. O que acontece? Na casa dessa família, a criança deles gostava muito de ir para Era uma área aberta, né? Como se fosse assim, uma varanda. E ela gostava muito de brincar ali naquela varanda. E aí a gente começou a trabalhar um mando falando que assim, que ela tinha que associar a palavra abre. Porque é só assim a gente ia abrir a porta para ela poder sair para a varanda, né? E assim, ela era sapequinha, né? Não falava assim, facinho, não. A gente teve que trabalhar bastante. E ainda temos que trabalhar bastante, né? Mas aí ela começou, ela ficava brava, ela ficava nervosa. Falou, vamos, amor, fala, abre, 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 abre. E associando o que era o abrir, né? Por isso que a criança ela já tem que ter o pré-requisito de entender o comando. Porque ela tem que entender o que significa essa palavra. Isso é importante, tá, gente? Então, beleza. Abre. Fala, abre. E aí ela começou a falar, abre, abre. E aí a gente abria a porta para ela sair, entende? Então, olha, uma atitude no dia a dia, a gente conseguiu instalar esse comportamento de mando, né? Aí agora a gente tem que manter e generalizar para outros comportamentos, né? No dia a dia dela pedir para várias outras coisas. Mas entenderam? Essa parte de mando é isso, é quando a criança quer a gente trazer uma palavra para colocar no lugar daquela atitude, de empurrar para te mostrar, entende? Para complementar aquilo ali, para ela conseguir ter o que ela precisa, o objetivo, o que ela quer, tá bom? É muito bacana também você colocar alguns brinquedos distantes da criança. Por exemplo, no outro caso tinha um tablet. Os tablets da vida, né? No outro caso tinha um tablet.
E aí o tablet, ele tinha uma capa. Eu não lembro se a capa era azul, mas eu acho que era azul. Aí, por exemplo, eu orientava a mãe de colocar longe. E aí, quando a criança vinha, aí ela tinha que associar uma palavra. Aí, normalmente, os pais falavam tablet, tablet, dá. Mas aí, essa criança, ela já sabia as cores. Aí, ela olhava e falava assim, azul. Ela falava a cor, ela começou a falar a cor da capa do tablet. E aí, a família começou a ceder o tablet nos momentos que ele falava. Nossa, então ele vai querer o tablet o tempo todo. Não, calma, a gente está trabalhando o mando. Não significa que, né, pediu, mandou, é que vai ser sempre assim, gente. É uma escadinha, né? Se ele pediu, você dá, porque você está trabalhando exatamente a verbalização aí, né? Mas aos poucos, essa escadinha ela vai ser alterada. E aí ele vai começar a entender que não é tudo também que ele quer que ele pode ter, mas isso tudo é com maturidade, é com um grande trabalho aí, né, por trás disso, tá bom? Bom, então o mando ficou aí direitinho, né? Vocês entenderam o que eu mando. Agora, eu coloquei aqui um dado muito importante, que é o próximo, né? Que é a questão da nomeação. Porque nem sempre ele vai pedir o que ele não sabe nomear, não é? É importante ele usar as palavras quero, dá, pega, pedir de alguma forma. Mas aí, a partir daí, você já começa a nomear. Então, você vai nomear frutas, verduras, você vai nomear tudo. Você vai nomear tudo que tem na sua casa, os objetos. Priscila, como eu faço para nomear? Eu gosto muito de trabalhar com o que a gente tem no consultório, dentro de casa, para trazer o mais perto da realidade do aprendente. Então, como que eu faço? Eu tiro foto da família, eu tiro foto das coisas que tem dentro de casa. Pode ser fotos pequenas. Eu imprimo, plastifico e a gente começa o trabalho no consultório de nomeação. E em casa ele pode pegar o objeto e nomear. Então, a gente pode fazer, por exemplo, um plano de nomeação, né? Uma semana você trabalha animais, outra semana você trabalha objetos, outra semana você trabalha roupas, enfim, aí você vai nomeando e à medida que a criança conseguir nomear os objetos, né, tudo dentro dos objetivos que a gente propõe, quando que eu sei que ela tá nomeando bacana? Quando eu chego aqui, pega um livro e a gente vai folheando esse livro e ela vai nomeando tudo que está ali no livro, né? Porque no livro ele vai ter vários tipos de gravuras. Então, por exemplo, ele vai ter ali gravura de animal, ele vai ter uma árvore, ele vai ter, né, várias outras gravuras. Então, a criança nomeando aquilo ali, eu sei que ela já conseguiu a habilidade, tá? A nomeação é muito importante, porque através da nomeação ela vai conseguir se expressar mais. Através da nomeação, ela vai olhar para você e vai te mostrar que ela está entendendo aquilo ali. A nomeação é um processo crucial, tá bom? Ah, eu esqueci de falar que a nomeação ela sempre tem que ter uma dica visual, o estímulo visual que se fala. Então, você viu a foto do cachorro e você vai nomear cachorro. É sempre assim, tá? Você olhou o animal, olhou a figura, você nomeia. Entenderam? É sempre assim. Agora, o próximo passo não vai ser assim. O próximo passo é nomear, retirando um pouquinho a dica visual. O que é isso? Por exemplo, eu posso pegar uma caixa e colocar um objeto lá dentro. Aí a criança ela não vai ver o objeto. E aí eu vou começar a dar dicas, né, falando para ela de funcionalidade daquele objeto, de características daquele objeto, onde que se usa aquele objeto, como que faz para brincar. E aí, até a dica tátil também ela pode pôr a mão na caixa e sentir, para ela descobrir o que é aquilo. Por exemplo, uma bola, coloca a bola dentro da caixa.
Ó, usa para brincar, ela pula, brinca de futebol. Enfim, você vai dando várias dicas. O nome disso é função e característica. Então, a criança ela vai ter que descobrir por função ou por característica ou ambos qual é aquele objeto. Então, isso, tá vendo que começa a ficar um pouco mais difícil? Por quê? Porque aí ela vai trazer o que é da vida dela, o que ela tem de experiência daquele objeto. Entenderam? Então, primeiro você tem a figura, você mostra a figura, beleza, ele já sabe o que é uma bola. Agora ele não vai ver. Agora, por várias dicas que eu der, ele vai ter que descobrir que aquilo ali é uma bola. Descobriu que aquilo ali é uma bola? Pronto, ele já tem a habilidade. Beleza. Esvaneci a dica visual e coloquei um estímulo auditivo. Eu coloquei dicas que não são visuais naquele momento, tá? Bom, e a partir daí, a partir do momento que ele vai utilizando essas dicas, a gente já começa com frase. Então, por exemplo, quando você brinca de bola, entende? Ou vamos fazer o contrário, porque aí já ficou um pouco mais difícil. Aí já faz até uma inferência, né? Vamos por esse caminho, não. Vamos pelo caminho seguinte, olha. João, o menino brinca de bola. O menino brinca com a bola. O menino chuta a bola. Aí você volta com as pistas visuais, tá? Então, você pega, por exemplo, a figura de um menino e a figura de uma bola. Você também não pode pegar a figura de um menino brincando de bola, não, gente. Nessa etapa, separado, tá? Então, você pega a figura de um menino, pode ser uma figura dele, pode ser alguma coisa que ele goste de fazer. Se ele gosta de brincar no computador, por exemplo, pega a foto dele, pega a foto de um computador. E, ó, Mário brinca no computador. Aí ele vai repetir para você. Se ele repetir falando assim, eu brinco no computador, pronto, ele já tá trazendo aquilo ali para a vida, ele já tá fazendo inferência, ele já entendeu, ele já tá verbal, tá? Lógico que ainda temos algumas coisas ainda para organizar aí nessa fala, mas ele já alcançou 80%. Viu? Agora, às vezes a criança ela ainda vai ficar no automático, por exemplo, ela vai ver uma foto de uma criança e a foto de um copo de água. Então, a menina pega água, ou a menina quer água. E aí, às vezes vai ficar um pouquinho ainda meio que robótico, mas com o tempo ele vai para a última parte, que é a parte onde você esvanece essas pistas visuais mais fragmentadas e você pega uma figura num todo. E aí essa figura no todo, ele tem a capacidade de falar o que está acontecendo. Ó. A menina está bebendo água. O que está acontecendo nessa figura? O cachorro está tomando banho. Entende? Então aí ele já passou para frases. E aí o que acontece? Ele já vai começar a fazer inferência à medida que você já vai dificultando mais. Por exemplo, quando você bebe água, ele vai ter que falar quando eu estou com sede, né? Então aí vai dificultando mais, e até um assunto para uma outra live ou outro vídeo que eu possa fazer para esmiuçar, né? Depois esse aumento de dificuldade. Mas o que eu queria propor para vocês aqui hoje são esses passos mais simples. Esses passos mais simples, gente, vocês podem perguntar assim, Priscila, com quanto tempo, né? Quanto tempo que eu consigo fazer meu filho falar usando esses passos? Eu não sei, vai depender dele. Quanto mais intervenção, né? Eu ainda não sou analista do comportamento, não, gente. Eu ainda estou estudando, estou fazendo minha especialização. Já estou quase no final, mas ainda não posso falar que eu sou. Mas o ABA, os profissionais falam, os médicos falam que para ele fazer muito efeito são 40 horas semanais. Então você pensa, é muito tempo em casa fazendo, é muito tempo na escola fazendo e no consultório fazendo, né?
Então, o que eu posso falar para você é o seguinte: quanto mais você fizer, mais retorno você vai ter. E às vezes a gente, como mãe, a gente empolga e quer fazer, mas depois a gente cansa, é cansativo, não é fácil, e a gente desacelera um pouco. E isso também prejudica, porque o estímulo, a intervenção, ela tem que ser contínua. Porque senão o cérebro da criança começa a aprender, a entender, opa, a partir de agora a gente está funcionando assim, a gente está caminhando assim. Mas depois, se você muda o seu comportamento, ele também vai entender que não, então não é assim mais que funciona. Então essas conexões, elas não vão ficar estruturadas, né? Que a gente aprende à medida que os nossos neurônios, eles fazem conexões entre si, as sinapses, né? Quando você está fazendo tudo isso que eu estou te falando com o aprendente, você está estimulando a plasticidade neural dele e você está estimulando que essas sinapses aconteçam. Mas para concretizar, para finalizar, você precisa ir até o final. E ele é que vai te dar o retorno de quando ele já adquiriu essa habilidade. Então, enquanto não adquirir, é treinamento. Tá bom? Bom, por enquanto é isso, né? Eu queria agora que vocês falassem para mim, né, as dúvidas de vocês, né? Quem tiver alguma coisa para me falar, pode falar, que aí agora eu vou respondendo as perguntas, né? Já tá mais ou menos na hora, daqui a pouquinho a gente finaliza. Aí eu queria saber de vocês, o que vocês querem que eu falo, que pergunta que eu tenho que responder. Podem ficar bem à vontade, tá, gente? Quero agradecer aí as palminhas, quero agradecer o incentivo de vocês, né, de quem está entrando, de quem já entrou. Obrigada, viu, gente? É muito bom, muito importante para mim estar aqui com vocês, sabendo que esse conhecimento está chegando até vocês, porque o que acontece? Por exemplo, eu visito cidades que as pessoas não têm informação, elas não conseguem ter acesso a essa informação. Então, assim, isso me dói muito, porque a gente estuda e vê tanta coisa que pode ser feito, e às vezes as mães, elas pelejando lá com um tratamento, um outro tratamento que não tá dando certo, não, sendo que a gente pode fazer muita coisa, né, pelos nossos filhos, e os profissionais também podem ter acesso a essa informação que dá certo, né? Que, assim, eu sou prova viva disso, né, meus meninos. Então, esse é o meu intuito, né? Eu quero poder ajudar o máximo de pessoas possíveis, tá? Então, e se vocês puderem agora perguntar, vocês fiquem à vontade, viu, gente? Tem alguma dúvida? Aí agora eu vou rolar aqui para poder ver, né? Se tem alguma pergunta. Dona Lana falou que tá muito esclarecedor, obrigada. Espero que vocês estejam gostando mesmo. Eu não tô vendo mais nenhuma pergunta, não. O pessoal falando que tá ótimo, que tá, né, me dando os parabéns. Mas eu quero responder perguntas, gente. Aí, a Silvia. A Silvia colocou assim: quando identificar que a criança está com atraso na fala? Bom, a criança, ela tem os marcos do desenvolvimento. E assim, eu vou falar por alto, tá, gente? Mas quando a criança com 2 anos, ela ainda não emite som, ela ainda não se comunica verbalmente, já é critério de correr atrás de algum tipo de diagnóstico, de fazer alguma avaliação, de ver o que está acontecendo. Porque até os 2 anos, a fala ela tem que estar desenvolvida. A criança com 2 anos, ela usa pelo menos 2 palavras para comunicar com a pessoa, para interagir com a pessoa, para se expressar com o adulto. Então, é muito importante que não deixe passar mais tempo que isso. E lá de bebezinhos, aquela criança que é muito quietinha, que não conversa, que não faz muito barulhinho, que evita contato, porque a comunicação não é só a fala, né? A comunicação, você comunica com o olhar, né? Sabe, às vezes você tá num ambiente e chega uma pessoa, às vezes indesejada, você fala assim, não é assim que muita gente faz?
Então, isso é comunicação. Crianças que não usam a expressão facial, que não compreendem a expressão facial e que tem esse atraso na fala de, no máximo, eu assim, com 1 ano, eu já falo para poder correr atrás para ver. Mas se você tem uma criança que, com 1 ano, mas ela tem esses outros, ela imita, né? Ela tem esses outros pré-requisitos que eu falei para vocês. Então, é bom observar, mas assim, no máximo até 2 anos. Não deixa passar de 2 anos. Tem um caso que me dói muito. É um caso já mais antigo aqui na minha cidade, mas o menino, né, hoje ele tem diagnóstico de autismo severo, ele já é adolescente e os pais sempre procuraram o médico, mas o menino com 4 anos, o menino não falava e o médico colocou para ele assim, não, é o tempo dele, ele vai falar, vocês estão procurando pelo em ovos, aquela fala toda do médico, né? Então isso fez com que o tratamento dele ficasse muito atrasado, né? Então isso foi muito difícil assim para esses pais, sabe? Tá, e qual especialista procurar? Quanto mais cedo é melhor, sim. Então, por exemplo, você já sente com 1 aninho que a criança ela tem alguma diferença? Sempre eu falo para poder levar no neuropediatra. Por quê? O neuropediatra, ele também vai retirar outras hipóteses. Muitas vezes não é autismo, a criança ela tem uma deficiência auditiva, ela tem ou é surdo ou ela tem uma deficiência no sentido de ouvir menos do que os outros. Enfim, então é uma questão neurológica. Então é muito importante que o médico, que é o neuropediatra, ele avalie a criança e procura encaminhar, aí ele vai encaminhar para o melhor tratamento, né? Costuma ser assim, às vezes nem todas as cidades têm neuropediatra. Então é importante não só passar pelo pediatra, gente, porque tem muito pediatra que não tem informação, né, que deveria, que às vezes é muito aquela questão de não tá gripado, tá desenvolvendo direitinho, porque essas coisas o organismo não mostra. A criança que ela tá aí atrás na fala, né, o organismo dela é perfeito, a criança é saudável, mas ela tem alguma diferença ali, entende? Então, de repente, já ir numa fono cedinho é muito importante, no otorrino cedinho, para descartar mesmo toda a hipótese, se a sua cidade não tiver o neuropediatra. O profissional mais indicado é o neuropediatra, mas se não tiver, é fonoaudiólogo, o otorrino, né, laringologista, e também, se não tiver, procura uma psicopedagoga, enfim, pode procurar um profissional que entenda do assunto. Por exemplo, eu sou neuropsicopedagoga e sou especialista em autismo. Então, nem todos também os profissionais têm a especialização, né, que faz com que ele entenda, com que os olhos dele percebam essas questões também, tá? Bom, tem como você disponibilizar alguns exercícios práticos para fazermos em casa? Fora esses que eu falei para vocês, tem alguns sim. Por exemplo, você pode... Quando você como que você vai perceber que a criança tem esse atraso? Então, vamos para um exercício prático. Você tem um bebê. Aí, o bebê, ele costuma a ter muito contato visual com a mãe, principalmente, com quem é referência social dele, e também com o adulto. E ele precisa fazer o rastreamento visual. Então, o que é o rastreamento visual? É você ficar diante desse bebê e você colocar um objeto. E a criança, ela tem que seguir o objeto de um lado para o outro com o olhar. E depois você vai parar e você vai encarar essa criança e ver se ela te olha. Muitas crianças vão seguir o objeto, mas não vão te olhar. Esse exercício é muito importante, porque se tiver algum atraso do neurodesenvolvimento ou algum atraso na comunicação, a criança ela não vai ter uma qualidade nesse olhar para você. Algumas crianças, algumas mães relatam pra gente,
Ah, mas quando a gente vai fazendo a anamnese, ah, mas quando meu filho era pequeno, ele até olhava, mas sabe aquele olhar que parecia um olhar triste? As mães não sabem explicar como é esse olhar e é realmente difícil de explicar. Sabe aquele olhar que às vezes parece que vai um olhar compenetrante, um olhar que te transpassa, um olhar que te vê, mas não te vê? Olha que difícil de explicar isso, né? Mas então, exercícios práticos para poder perceber se tem alguma coisa aí na criança que vá trazer algum tipo de prejuízo, esse é o básico, esse é muito importante. Uma outra atividade muito bacana, depois ali de um aninho, sabe aquela brincadeira de achou? Cadê? Achou? Pega um lencinho, cadê? Achou? Muitas crianças que têm dificuldade na comunicação, elas não vão procurar a mãe que está por trás do lenço. Elas vão continuar olhando para o lenço, elas não vão estar nem aí para a mãe, né? O autismo tem muito disso, entende? Então, elas não vão ter essa referência social de quem está por trás daquele objeto, eles vão mais querer o objeto, porque é colorido, porque chama atenção, porque quer pegar, do que ter essa intenção de ter uma relação ali com aquele adulto, com a pessoa que está ali, que é a referência social dele. Tô aqui afiadinha para responder as perguntas. E se por um acaso surgir uma outra pergunta, né? Ah, eu queria ter perguntado isso para Priscila. Pode guardar essa pergunta, me chama lá no direct, faz a pergunta, né? Mais para frente eu posso tirar outras dúvidas. Questão também do que vocês querem ouvir, né? Quais são as dúvidas de vocês? Podem me mandar sugestão de proposta, né? Do que falar. Toda terça-feira, nesse horário, eu vou começar a fazer as lives, a gente vai ter esses momentos, então eu gostaria que vocês também me passassem sobre o que vocês querem ouvir, para eu poder tirar a dúvida, levantar o conteúdo para passar aqui para vocês também, tá? Mais alguém, gente? Nosso tempo tá acabando, hein? Vamos aproveitar. Chama pra seguir lá no Telegram. Ah, então, quando vocês não estão perguntando, a gente também tá com o Telegram. Eu procurei fazer porque é um canal melhor para você não ficar com o seu celular muito cheio, né? Porque às vezes a gente manda áudio, a gente conversa e aí o celular fica muito cheio. Então eu também tenho o Telegram, né? Procura aí no meu perfil, que aí vocês já podem me seguir lá no Telegram também. Vou procurar fazer assim mais conteúdos que tenham mais novidades e que sejam mais específicos para tirar mesmo as dúvidas de vocês também. Porque às vezes numa live ou num vídeo ainda fica alguma coisa no ar, né? Então lá no Telegram também vocês vão ter livre acesso a mim, eu vou poder postar e a gente não vai encher o celular de ninguém, né? É muito melhor, vai ser muito mais prático. Tanto para mim quanto para vocês. Tá bom? Então, gente, olha, como não tá tendo mais pergunta, eu vou finalizar, né? Tá ficando um pouco tarde, mas aí eu quero agradecer a participação, agradecer vocês que estiveram aí, né? Que espero mesmo que tudo que eu falei, né, ajude vocês. Pode deixar que eu vou deixar o conteúdo do que eu falei para vocês poderem estudar um pouquinho também. E uma outra coisa, eu quero deixar aqui uma dica de leitura para quem quiser, para os profissionais que quiserem. Esse livro aqui é Intervenção Precoce em Crianças com Autismo. Ó. Esse livro, ele traz um modelo de intervenção. Ah, Priscila, esse modelo de intervenção me habilita a fazer a intervenção Denver, que o nome é o modelo de intervenção Denver. Não te habilita, você não vai poder virar e falar assim, eu sou profissional que atua com Denver. Por quê? Porque você precisa de um curso super caro, mas que te dê essa carteirinha, digamos assim. Mas os livros, tanto tem esse para os profissionais, depois eu posso deixar aqui eu emprestei o de pai para um pai e ainda não recebi. Tem o dos pais também, de como eles podem atuar nas casas, e assim, do que tem de literatura
Tá muito bom esse livro, tá muito bacana, tem muito passo a passo, tem muita coisa boa que você pode trazer como conhecimento para você poder aplicar com a sua criança, tá? Tanto em nível de terapia quanto em nível de domicílio, tá bom? Bom, gente, então vou ficar por aqui. Obrigada, fiquei muito feliz, fiquei muito leve aqui com vocês. E quero falar para vocês que eu quero dispor, né, do que vocês precisarem, vocês podem contar comigo, tá bom? Um abraço e aí eu agradeço e além disso eu espero que vocês estejam aí nas próximas e compartilha e curte para poder me ajudar também, tá?